Eu vou dar início, então, ao primeiro trabalho. Então, o primeiro trabalho da sessão vai ser intitulado Modelagem e Avaliação Experimental do Erro de Amplitude na Determinação do Ângulo de Chegada em Sensores RWR. O trabalho é de autoria de Adonis Pinto, Felipe Ivo e Renato Machado, todos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O autor tem 15 minutos para fazer a apresentação do trabalho. Não é permitida pergunta, não é permitido pergunta durante a apresentação e, terminada a apresentação, a gente tem 5 minutos para que os senhores possam fazer perguntas ao autor. Adonis, você tem então 15 minutos, né? Apresentar o teu trabalho. Boa sorte, eu te aviso. A cada 5 minutos eu te aviso. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou o Capitão Adonis, sou do efetivo do 2º do 6º Grupo de Aviação. Vou apresentar hoje o nosso trabalho, feito em conjunto com o Felipe, do Laboratório de Guerra Eletrônica, e o professor Renato Machado, da Divisão de Engenharia Eletrônica do ITA, cujo título, conforme já mencionado pelo Coronel Olímpio, é Modelagem e Avaliação Experimental do Erro de Amplitude na Determinação do Ângulo de Chegada em Sensores RWR. Esse nosso trabalho ele surgiu diante de uma pesquisa realizada no passado, no curso de especialização em análise do ambiente eletromagnético, motivada pela modernização das aeronaves Eco 99, que foram equipadas com um novo sistema MAGE, na faixa de não comunicações. Esse sistema esse que é integrado com o equipamento RWR. Equipamento este, por sua vez, está sendo pela primeira vez operado no nosso esquadrão. Daí a necessidade de a gente conhecer melhor esse tipo de equipamento, sabermos como testá-lo da melhor maneira possível para operá-lo de maneira satisfatória no esquadrão. Também conhecendo as capacidades do Excalibur, do Laboratório de Guerra Eletrônica, que é um emulador de sinais radar, nós vislumbramos então a possibilidade de realizar testes conduzidos com o Excalibur para avaliação então do método de comparação em amplitude, muito utilizado em sensores RWR, para avaliar então as relações de compromisso dessa metodologia de obtenção de ângulo de chegada em sistemas RWR. Nessa pesquisa feita, então, no ano passado, a gente chegou a um resultado em que a gente obteve que existem erros de acurácia na obtenção do ângulo de amplitude por essa metodologia e variam de acordo com a variação da relação sinal-ruído, que vai depender do ângulo de apontamento entre o sistema receptor e o sistema transmissor. Com isso, o objetivo desse trabalho é justamente fazer uma modelagem, analisar analiticamente e experimentalmente o erro de marcação do ângulo de chegada em função da variação da relação sinal-ruído em um RWR que utiliza o método de comparação por amplitude. Para isso, o trabalho foi dividido no seguinte roteiro, em que inicialmente eu vou apresentar para os senhores a metodologia do método de obtenção de AOA por comparação de amplitude. Na sequência, vou passar a fundamentação matemática para o erro de acurácia devido à variação da relação sinal-ruído em um arranjo de duas antenas. Tendo essa fundamentação teórica, vou passar um pouco sobre a demonstração experimental que foi realizada, os resultados e análise dos testes experimentais realizados e, por fim, as conclusões que foram retiradas dos experimentos. Inicialmente, é necessário que a gente entenda algumas características básicas de um sistema RWR, que nada mais é do que um receptor de alerta radar, cuja finalidade principal é prover informações de letalidade, distância e localização de emissores radar dentro de um cenário eletromagnético. Normalmente, esse sistema ele é composto por antenas de banda larga, que usualmente operam na frequência de meio a 18 GHz. Esse arranjo de antenas ele é distribuído ao redor da aeronave de modo a conferir uma cobertura de 360 graus e termos também uma probabilidade de interceptação de sinais de 100%. Com isso, espera-se que um RWR seja capaz de fornecer informações fidedignas, desprovida de ambiguidades, e nesse contexto o ângulo de chegada é um importante parâmetro, dado que ele é utilizado no processo de interleaving e, além disso, também ele é o único parâmetro que não pode ser alterado com facilidade pelo emissor radar. Aqui a gente tem para exemplificar uma aeronave, que ela estaria sendo iluminada por diferentes ameaças radar. Ela é equipada por um RWR e deve ter a capacidade de identificar todas essas emissões, distingui-las entre elas e fornecer uma informação de localização, distância e letalidade dos emissores por meio de um display, conforme está sendo ilustrado aqui nessa imagem. Então, para que o ângulo de chegada ele possa ser obtido, existem diferentes métodos. O nosso trabalho restringiu-se ao escopo da análise do método de comparação de amplitude, por ser ainda o método mais utilizado em RWR, e também ele é utilizado justamente por conta da sua simplicidade e o seu rápido tempo de processamento. Ele pode ser bem explicado a partir dessa imagem, em que ao incidir uma emissão eletromagnética sobre um arranjo de duas antenas,
a amplitude, a potência na saída dessas duas antenas, ela é comparada entre si, e aí obtemos, então, o ângulo de chegada daquela emissão. Para o nosso trabalho, nós consideramos, então, um arranjo composto por antenas do tipo espiral plana, que o seu padrão de radiação pode ser considerado como um padrão de radiação horizontal gaussiano, conforme essa equação aqui. E aí, associado ao ganho de cada uma das antenas, é feito a comparação entre elas, é gerada, então, uma relação de amplitude entre essas duas antenas, e aí, considerando aqui uma variável K numa condição de meia potência, nós teremos que o ângulo de chegada ele é dado por essa equação, em que o ângulo de chegada aqui representado por θ é a taxa de variação de amplitude em dB vezes a largura de feixe ao quadrado, sobre 48 vezes alfa, que alfa aqui é o squint angle, o ângulo de deslocamento entre as larguras de feixe entre as duas antenas. Porém, a esse ângulo de chegada, erros são associados, então a gente fez uma análise aqui do erro de acurácia de AOA devido ao ruído, que vai depender da variação da amplitude em relação ao próprio ângulo de chegada daquele emissor. De acordo com as pesquisas que nós realizamos, nós obtivemos que o erro de acurácia de AOA ele é dado por essa equação, onde temos que o erro devido ao ruído dividido pela relação de amplitude em dB em relação ao próprio AOA. E aí também considerando uma situação em que os erros, o ruído é apenas o ruído térmico e que os ruídos são descorrelacionados entre cada um dos canais, nós temos que o erro devido ao ruído é dado por essa expressão. Então, desenvolvendo as equações, nós temos essa última expressão final, e a gente vai obter que o erro de acurácia de AOA ele é função apenas de variáveis que são características da própria antena. Então, a largura de feixe, o squint angle e a relação sinal-ruído. Essa última é o nosso objeto de análise aqui do nosso trabalho, e foi avaliado a partir da demonstração experimental que vai ser apresentada para os senhores. Para a nossa demonstração experimental, nós utilizamos o emulador de sinais radar Excalibur DRS. Ele é um equipamento capaz de emular sinais na faixa de 0,5 a 18 GHz por meio de 8 portas de saída de RF. Ele é capaz de gerar até 32 sinais radar complexos simultâneos, porém aqui eu já faço um adendo que para o nosso trabalho nós nos restringimos a sinais simples, dado que é apenas um teste de conceito, tá? Ele pode também realizar testes no modo irradiado ou modo conduzido, onde ele pode ser irradiado por meio de antenas para o equipamento que se deseja ser testado, ou então simplesmente os sinais de RF serem gerados diretamente no front-end do equipamento que a gente deseja testar. Todo esse cenário eletromagnético ele é gerado pelo Threat Builder, que é o software de gerenciamento do Excalibur, onde você determina todos os parâmetros dos sistemas receptores e transmissores e gera os sinais de RF. Para os nossos testes, a gente também estabeleceu algumas hipóteses e condições. Todos os testes foram realizados sob condições ambientais controladas. Foi conferido o tempo de warm-up de 30 minutos ao sistema. Os parâmetros dos emissores e receptores também foram configurados todos dentro dos limites especificados em manual. Foi considerada polarização casada entre receptores e emissores e desconsiderados quaisquer tipos de variações verticais nos padrões de radiação de emissores e receptores. O setup de teste apresentado é esse aqui, que inicialmente geramos nosso cenário eletromagnético no Threat Builder. Ele foi exportado via rede ao Excalibur, onde, por meio de duas portas de RF, aqui no caso a porta 3 e a porta 4, gerou-se os sinais radares e foram analisados aqui em dois analisadores de espectro. Por meio deles, nós obtivemos, então, os valores de ângulo de chegada, dado o valor de potência medido em cada um desses analisadores de espectro. Por meio desse setup de teste, nós realizamos um teste, então, em que consideramos 3 emissores radares distintos, com os parâmetros conforme os que estão apresentados aqui nessa tabela. Foram criados padrões de radiação das antenas receptoras do sistema receptor por meio de Python, considerando o modelo de radiação gaussiano conforme apresentado anteriormente. Gerou-se esse modelo de radiação e importou ele ao Threat Builder para gerar, então, o padrão de radiação das antenas dos receptores. Considerou-se também um squint angle de 45 graus, largura de feixe de 90 graus para ambas as antenas, uma distância fixa de 40 km, e aí a gente mediu os valores de potência para esses 5 valores de AOA, 0, 22,5, 45, 67,5 e 90 graus. Medidos os valores de potência, pôde-se calcular o valor do ângulo de chegada que estava dando e também a relação sinal-ruído. Então, nós obtivemos aqui os valores calculados da relação sinal-ruído, considerando uma sensibilidade tangencial de menos 60 dBm, para cada um dos emissores de 2,5, 9 e 17,5 GHz,
A gente pode reparar aqui que pelos valores calculados da relação sinal-ruído, todos eles apresentados nesses marcadores se aproximam com as curvas que foram modeladas no nosso sistema. Então, nós temos aqui que pequenas variações do valor calculado e do valor modelado é o que já valida o nosso experimento que foi realizado. Na sequência, avaliou-se o erro de acurácia de AOA em relação ao próprio ângulo de apontamento entre as antenas, e daqui deste gráfico a gente pode analisar que o erro ele vai ser mínimo quando estiver no ângulo bissetor entre as antenas do arranjo e máximo conforme aproxima-se das extremidades do arranjo. Aqui a gente considerou uma relação sinal-ruído máxima de acordo com o que foi calculado nos gráficos apresentados dos outros slides, para cada um dos 3 emissores também, de 2,5, 9 e 17 GHz. Na sequência, analisou-se então isoladamente o emissor de 9 GHz, porém agora a gente calculando, considerando uma variação das larguras de feixe para os valores de 90, 65 e 115 graus. Então a gente obteve que da mesma forma, no ângulo de bissetor entre as antenas, o erro é mínimo e aumenta conforme desloca-se para as extremidades, e que o erro aumenta conforme diminui-se a largura de feixe entre as antenas. Diante de todos esses resultados, então, nós podemos observar que houve uma variação máxima de baixa dimensão em relação ao que havia sido modelado, validando, então, o nosso experimento. Tivemos que o erro de acurácia de AOA ele vai variar com a relação sinal-ruído, sendo menor no squint angle, e vai variar também com a frequência, uma vez que a atenuação da relação sinal-ruído com o aumento da frequência. Também observamos que o erro de AOA ele é mínimo quanto mais próxima é a emissão do ângulo bissetor, e aumenta conforme aproxima-se das extremidades do arranjo, observando então que o erro de AOA ele é função também da posição do emissor. E por fim, podemos observar que o erro ele vai aumentar conforme a gente diminui a largura do feixe. Então é importante a gente ressaltar que alterações na frequência alterarão também a largura de feixe, e consequentemente também vai alterar-se o erro de acurácia de AOA, porém, este não foi um fator observado aqui nessa pesquisa, mas é importante a gente ressaltar que essa variação de frequência também pode afetar a precisão do sistema. Concluindo, então, nós temos que o teste realizado ele permitiu validar o modelo matemático para demais testes de AOA utilizando-se o emulador de ameaças radar Excalibur. Validou-se também a utilização do Excalibur para avaliar o comportamento do AOA decorrente da variação do ângulo de apontamento entre as antenas. E, por fim, notou-se que há capacidade de utilizar o Excalibur para avaliações de erros em sensores RWR reais dispostos em cadeia reduzida, reduzindo custos assim, não sendo necessário trasladar uma aeronave, deixar ela lá à disposição para que seja feitos os testes, apenas tendo um sistema em cadeia reduzida numa bancada, a gente consegue realizar o teste conduzido, reduzindo inclusive erros como, por exemplo, o multicaminho. Com isso, encerro a apresentação e fico à disposição dos senhores para eventuais questionamentos. Obrigado, parabéns pela apresentação, Dornes. Eu passo agora, então, a palavra, né, e pergunto a palavra para a plateia e pergunto se alguém tem algum questionamento ou gostaria de algum esclarecimento. Ok. Bom, eu fico muito feliz em ver um trabalho de especialização, não é? Resultado de um trabalho de especialização aqui do ITA, né? E que envolve não somente a parte teórica, né? Mas a parte de laboratório, né? E eu digo que fico muito feliz porque eu vejo que a gente mexe com o ensino aqui no ITA, está liberando um profissional agora capaz de entender a teoria e fazer toda a experimentação em campo, né? E principalmente, né, sabendo que ele é da área operacional e sabe a importância do que é um erro desse de apontamento, né? Porque a gente está falando de uma aeronave, uma missão que está sendo atribuída a isso, assim, a precisão desse equipamento, né? E o custo aí de vida e material envolvido em torno disso. Então, parabenizo aí pelo trabalho, né? E eu não tenho nenhuma pergunta, que eu já li seu trabalho e está muito bom, né?
Só um minutinho aqui que tem mais uma pergunta aqui. Bom dia a todos, né? Eu sou um dos coautores do trabalho. Eu acompanhei bastante esse trabalho aí quando foi desenvolvido lá no laboratório, né? Sou lá do Laboratório de Guerra Eletrônica aqui do ITA. E parabenizar o Adonis. O trabalho de fato ficou muito bom. Inclusive eu destaco que foi a primeira vez, né, que a gente utilizou esse modo DOA, essa capacidade do Excalibur, né? E os resultados aí ficaram bem bacanas, né? A gente está conseguindo publicar um artigo. Tem outros ainda que estão na gaveta para a gente publicar. Mas e também a sua, né, sua liderança, assim, de conduzir o trabalho, o seu empenho, isso é muito importante, muito gratificante pra gente também. Então, parabéns aí, Adonis, uma vez. A gente que me ocorreu agora a pergunta. É, quando a gente. A pergunta que eu estou fazendo, quando é especificado um requisito, né, de precisão, né, quando a gente vai comprar um RWR, vai especificar para aquisição de uma aeronave, de um sistema desse para uma aeronave, o requisito ele estipula qual que é o nível de sinal e a faixa de frequência, qual que é o erro, ou é um requisito só de o erro de apontamento, o apontamento tem que ser dessa forma, com tal erro, mas sem levar isso em consideração? Coronel, eu não vou saber dizer para o senhor exatamente a respeito dos especificar quais foram os requisitos estabelecidos em contrato, porque envolve mais o pessoal da Copac, inclusive de acesso restrito também, então não, mesmo que eu soubesse, eu não poderia dizer, mas eu acredito que eles delimitem um certo range de erro, e quanto a banda, a faixa de frequência desse material, eu sei por outros requisitos de outras aeronaves que já estão em operação, eles delimitam a faixa, podia ser, por exemplo, no que está do Excalibur aqui, de meio a 18, sempre tem um limite especificado. Mas quanto ao erro, eu não vou saber precisar do senhor se é estabelecido um limite de erro, RMS, alguma coisa desse tipo. Ok. Acho que fica a sugestão aqui que é importante que o seu trabalho seja dado conhecimento ao pessoal que confecciona esses requisitos. E não só o que confecciona, como mede esses requisitos, porque o laboratório de guerra eletrônica vai um dia ser chamado para medir. E no planejamento, né, do setup de medidas, né, acho que deve contemplar até mesmo para identificar se esse erro existe ou não, se ele está dentro da tolerância. Talvez seja importante essa divulgação, né, dentro do Comando da Aeronáutica aí, de quem faz o requisito, quem avalia e quem mede e avalia lá o requisito, o IAOP também. Ok, muito obrigado. Uma salva de palmas aí, Bruno.